leis de Newton, todos os objetos sujeitos a um campo gravitacional descrevem secções cônicas. A forma precisa de uma órbita depende da interação entre energia e excentricidade. Veremos agora por que as trajetórias do espaço são secções cônicas. Mas, antes disso, gostaria de falar algo muito curioso. As secções cônicas possuem não apenas propriedades matemáticas, mas também propriedades gramaticais. Para cada secção cônica, existe uma construção gramatical equivalente. Para elipse, elipse. Para parábola, parábola. Para hipérbole, hipérbole. Elipse significa omitir algo de uma sentença que mesmo assim pode ser compreendida. A física é mais divertida do que a química. Isso é uma elipse porque, na verdade, você deveria dizer a física é mais divertida do que a química é divertida. Uma parábola é uma história destinada a ensinar alguma coisa, como a história da maçã de Newton. Hipérbole é um exagero extravagante, como, por exemplo, esse é o melhor curso de física do mundo. Essas palavras estão relacionadas às secções cônicas. Ninguém parece saber exatamente por quê. Trata-se de um grande mistério. Agora gostaria de penetrar num mistério ainda mais profundo. Quando eu já tinha idade suficiente para conhecer as secções cônicas, mas ainda não para conhecer Isaac Newton, levaram-me ao planetário. Ali aprendi que os corpos que se deslocam pelo espaço, planetas, meteoros e asteroides, mantêm trajetórias que podem ser elipses, parábolas ou hipérboles. Lembro-me que isso me deixou absolutamente estarrecido. Por que razão deveriam esses corpos escrever trajetórias que correspondem a curvas com essas propriedades matemáticas? Bem, esse fato é importante porque nos faz encarar de frente o mesmo mistério que tem fascinado todo mundo, de Galileu a Albert Einstein. A natureza obedece à matemática. Hoje, nossa função é trabalhar na matemática que a natureza obedeceu ao produzir o sistema solar. De um ponto de vista científico, a estratégia para se descobrir os segredos do universo ainda é, de maneira geral, desconhecida. Mas os cientistas sabem que a estratégia tem alguma coisa a ver com a lógica, com a tentativa e erro, com correr riscos e chegar aos limites. Visto sob um determinado prisma, não só a estratégia, mas o próprio universo pode ser um jogo cósmico. Um jogo do mais alto risco, praticado através da eternidade. Às vezes, as condições para esse jogo estiveram longe de serem ideais. Houve guerra, pobreza e doença. Houve também a ameaça de tortura. Mas por maiores que tenham sido os obstáculos, houve grandes jogadores. Cientistas como Kepler e Galileu, que para se certificarem das regras, tiveram que entrar no jogo. É um jogo de consequências sérias. Mas, como na Guerra nas Estrelas, como um jogo de cartas, ou um jogo de bilhar, não é mais que um jogo. Afinal, o conhecimento humano, como qualquer jogo, vai se aperfeiçoando com a prática. E a recompensa da ciência é paga na moeda da matemática. É claro que nem todo jogo exige um gênio. E certamente nem todos os jogos exigem o gênio de Galileu Galilei. Muito embora também ele fosse criativo, inspirado e muito competitivo. Num campo assim, por exemplo, Galileu não tinha concorrentes. Talvez porque, pelo menos nesse nível, fosse o único jogador da cidade. Galileu girava a bola durante horas a fio. Mas não se deve pensar que era só brincadeira e nada de trabalho. De fato, com esse jogo,
Ele foi capaz de reduzir a aceleração do movimento de queda livre. Competindo apenas com a natureza, Galileu fez algumas descobertas notáveis. Por exemplo, a distância percorrida em queda livre é proporcional ao quadrado do tempo, embora todos os corpos, o dele inclusive, caiam com a mesma aceleração constante. Galileu fez muitas outras descobertas notáveis. Na Europa, em fins do século XVI, outro astrônomo brincava com outra coleção de brinquedos. Seu nome era Tycho Brahe, e seus brinquedos eram sextantes e quadrantes, que ele próprio projetava e construía. Assim como Galileu, com o plano inclinado, o jogo de Tycho reinterpretaria as leis que governam o universo. De fato, a própria estratégia seria reescrita, pois em 1600, Johannes Kepler sentou-se para jogar. Nesse jogo, e especialmente em Tycho Brahe, Kepler encontrou um parceiro à altura. Mas depois de quase 2 anos, a sorte finalmente pendeu para o lado de Kepler. A sorte veio através das observações celestes de Tycho e manteve Kepler na mesa durante quase 3 décadas. O jogo não era fácil, e muitas vezes, quanto mais ele jogava, mais complicado ficava. Mas Johannes Kepler acabou vencendo a partida final de matemática cósmica. A vitória ficou conhecida como as 3 leis de Kepler do movimento planetário. A lei das elipses, a lei das áreas iguais e a lei da harmonia, ou dos harmônicos. Isaac Newton levaria essas leis à perfeição. Para ele, Kepler era um gigante, e Newton tinha certeza de que essas 3 leis estavam corretas. Newton também considerava Galileu um gigante, e achava que a sua lei dos corpos em queda também estava correta. Mas na ciência, assim como na história, a hora certa é importante. Foi preciso a época e o gênio de Newton para explicar por que estavam corretas. Ele explicou as leis de Galileu e Kepler, deduzindo-as a partir de suas próprias leis, as leis da gravidade e do movimento. Em virtude dessas leis, a equação da órbita da Terra é a de uma secção cônica, e em particular, uma elipse. Este é um dos princípios matemáticos básicos do universo. Os planetas se movem em elipses determinadas pelo momento angular, pela massa do planeta, pela massa do Sol e pela excentricidade da órbita. Mas a solução de Newton não diz que a órbita de todo corpo celeste deve ser elíptica. Ela pode ser uma parábola, uma hipérbole, ou até mesmo uma perfeita circunferência platônica. Seria esta a forma das coisas nos céus? Em caso afirmativo, o que determina a forma precisa da órbita de um corpo? Todas as secções cônicas aparecem no céu. O segredo da forma precisa é encontrado na energia do corpo. Imaginemos o que acontece a essa energia quando um planeta se movimenta em sua órbita. Quando o planeta se aproxima do Sol, sua energia potencial U é pequena. Mas o planeta acelera, e assim a energia cinética K torna-se grande. Já no ponto mais longínquo da elipse, sua energia cinética é pequena, e o planeta como que divaga lentamente. Ao mesmo tempo, em virtude da maior distância ao Sol, sua energia potencial é grande. A energia potencial e a energia cinética do planeta mantêm um constante intercâmbio. Assim como a energia potencial e cinética de um pêndulo em movimento. Enquanto uma aumenta, a outra diminui.
No entanto, como o planeta se movimenta num vácuo, sem sofrer atrito, a energia total não se altera. Essa energia total é o segredo da forma da órbita. A busca das formas das órbitas teve início muito antes da tentativa de Kepler. Ptolomeu observou as estrelas com um pequeno quadrante. Durante séculos, a melhoria das observações astronômicas esteve ligada ao aperfeiçoamento desses quadrantes. Com o auxílio de Urânia, a deusa da astronomia, Ptolomeu via até onde os limites de sua visão e imaginação permitiam. Mais tarde, Tycho Brahe daria ao seu observatório o nome de Uraniaburg, em homenagem à mesma deusa. Foi nesse observatório que Tycho construiu aparelhos incomparáveis para observação de estrelas. E isso antes da invenção do telescópio. Essa brilhante capacidade de Tycho de enxergar longe só era superada por sua vaidade. Considerando-se um rei cientista, num gesto devastador, Tycho apontou seu reino que consistia em nada menos que todo o céu. Com instrumentos quase tão poderosos quanto a sua autoestima, Tycho estava muito acima de todos os outros astrônomos. Suas observações com precisão de 2 minutos de arco, equivalentes a cerca de 1/15 do diâmetro da Lua, eram 5 vezes mais precisas que qualquer outra medição astronômica na história. Só depois de 1609, quando Galileu utilizou seu telescópio, a visão astronômica seria aperfeiçoada. Hoje ela melhorou consideravelmente. Através dos radiotelescópios, essa precisão foi aumentada para 1/1000º de 1 segundo de arco. Do ponto de vista humano, isso corresponde a se ver a espessura de um fio de cabelo à distância de 10 quilômetros. Reunindo potência e precisão, os telescópios modernos podem ver inumeráveis objetos que antigamente só apareciam nos sonhos dos astrônomos. Plutão, por exemplo, embora invisível a olho nu, aparece com clareza nessas fotografias. Tentando explicar irregularidades nas órbitas de Urano e Netuno, um astrônomo chamado Percival Lowell previu a existência de Plutão mesmo antes que ele pudesse ser observado. Mais tarde, Clyde Tombaugh examinou centenas de fotografias em busca de um minúsculo corpo se movendo entre as estrelas fixas. Quando o encontrou, tinha encontrado Plutão. E quando encontrou Plutão, encontrou uma elipse bem excêntrica. Plutão cruza, na verdade, a órbita de Netuno. O cometa Halley, descoberto por Edmund Halley, amigo de Newton, tem uma órbita elíptica ainda mais excêntrica. Essas órbitas oferecem um contraste marcante com as de Vênus e da Terra, que orbitam em redor do Sol em trajetórias quase circulares. Mas todas elas, elípticas ou quase redondas, são trajetórias de energia constante. Isso constitui nada menos que um milagre matemático. Observemos um planeta que se movimenta numa elipse, varrendo áreas iguais em tempos iguais. Ele possui energia cinética e energia potencial. Em qualquer ponto da órbita, a energia total é a soma da energia cinética e da energia potencial. Calculemos primeiro a energia potencial. A energia potencial segue uma lei cossenoidal. Em seguida, calculemos a energia cinética.
A energia cinética também segue uma lei cossenoidal. A energia total, cinética mais potencial, é constante. Isso acontece porque os termos cossenoidais se anulam na adição. Essa é, portanto, a conexão entre energia e excentricidade. Tanto no caso de uma hipérbole, quanto de uma parábola ou de uma elipse. É claro que a descoberta de Johannes Kepler de que as órbitas planetárias são elípticas não se baseou em observações telescópicas. Kepler fez suas descobertas ainda antes da existência do mais simples telescópio, baseando-se exclusivamente em observações a olho nu. Observações feitas através dos olhos de Tycho Brahe. Até o dia em que encontrou-se com Kepler, Tycho tinha registrado 777 estrelas. Considerando-se todas as estrelas do céu, isso talvez não pareça muito. Mas como Johannes Kepler sabia, esse era o total das estrelas mais brilhantes que podiam ser observadas a olho nu. Quando Kepler pediu para examinar as anotações, Tycho pediu que desse um passeio. Tycho considerava o sisudo Kepler como uma espécie de brinquedo. O jogo, elaborado com a mesma precisão dos seus instrumentos, era uma versão de Tycho do popular Siga o Chefe, do qual Kepler era incapaz de participar sem as observações. Mas um dia o destino mudou a situação. Em seu leito de morte, Tycho Brahe mudaria de opinião. Implorou a Kepler que tomasse os seus dados, os utilizasse da melhor maneira e concluísse o jogo mais sério de suas vidas. Quase 30 anos depois, Kepler finalmente conseguiu publicar os dados de Tycho, mas não sem antes utilizá-los para descobrir a forma da órbita de Marte. As formas das órbitas dependem de sua energia. Para um dado momento angular L, a energia E determina a excentricidade, e a excentricidade determina a órbita. A elipse. Quando a energia total é negativa e a excentricidade é inferior a 1, a órbita é uma elipse. A energia cinética positiva é muito pequena para superar a energia potencial negativa. Assim, preso a uma órbita fechada, o corpo não pode jamais escapar do sistema solar. A parábola. Quando a energia total é zero e a excentricidade é exatamente 1, a órbita é uma parábola. Se um corpo iniciasse seu movimento com energia cinética zero e caísse do infinito, ele contornaria o Sol e retornaria ao infinito. É pouco provável que a energia cinética positiva e a energia potencial negativa se contrabalancem dessa maneira, mas é possível. A hipérbole. Quando a energia total E é positiva e a excentricidade é maior do que 1, a órbita é uma hipérbole. Se um objeto fosse disparado em direção ao Sol, de uma grande distância, sua energia cinética positiva superaria sua energia potencial negativa. Alguns cometas têm órbitas hiperbólicas. A circunferência. Se a energia tem um valor especial, a excentricidade é zero. A órbita é uma circunferência. Essa é a menor energia em módulo que um planeta pode possuir para um dado momento angular.
os anéis de Saturno. Apesar de toda a sua beleza, não passam de um monte de partículas. Detritos cósmicos que foram se acumulando durante bilhões de anos. Em consequência de todo esse atrito e choque, suas órbitas foram trombada após trombada, arranjando-se em suaves circunferências. Sabe-se que isso é verdade em virtude da relação entre energia e excentricidade, mesmo que o cálculo de 1 milhão de órbitas em interação esteja além da capacidade matemática dos mais potentes computadores da Terra. Até onde a moderna astronomia é eficiente, essa eficiência se deve à invenção do telescópio refletor. O espelho deste, por exemplo, foi polido até que não houvesse protuberâncias de mais de milésimos de centímetro. Essa precisão nem sempre foi possível, mas o princípio foi quase sempre o mesmo. Para focalizar a luz de maneira adequada, o espelho refletor deve ser polido na forma de uma parábola. Esse polimento exige técnica, paciência e um composto pastoso de polimento de lentes. O primeiro homem a fazer isso, era um trabalho sujo, mas alguém precisava fazê-lo, foi convidado para fazer parte da Royal Society. Seu nome era Isaac Newton. Foi o telescópio refletor e não suas outras descobertas que primeiro fez sua fama. Uma fama que, como o espelho parabólico, permanece e amplia cada vez mais. O telescópio gigante de hoje, uma verdadeira maravilha, é uma ampliação do protótipo de Newton. A exploração do espaço pelo homem, o maior jogo do sistema solar, não começou com Isaac Newton. Havia, afinal, aqueles em cujos ombros ele se firmou para trabalhar. Galileu e seus brinquedos, a partir dos quais desenvolveu a lei dos corpos em queda. Tycho e suas observações, peças de um quebra-cabeça que alterou o curso da história cósmica. Kepler, que utilizou as observações de Tycho em seus cálculos e que reescreveu as regras. Se o jogo não começou com o gênio de Newton, também não terminou com ele. Os cientistas modernos, como Newton antes deles, se revezam na tentativa de desvendar os mistérios do cosmo. Ainda flui o jogo no qual os melhores jogadores conseguem ver um passado de 15 bilhões de anos. E a resposta, o prêmio do vencedor, é uma olhadela na origem do universo. A questão é, portanto, quem será o próximo? Como já disse antes, o primeiro a perceber o que Newton conseguira foi seu jovem amigo Edmund Halley. Halley entendeu que, de acordo com Newton, embora as órbitas dos planetas fossem quase circulares, era possível um corpo ter uma órbita elíptica bem excêntrica como essa. Se existisse um corpo desses, ele poderia ser visto durante um determinado período. Em seguida, ele desapareceria por muitos anos antes de retornar e ser novamente visto. Halley consultou alguns registros históricos e encontrou aparições em 1531, 1607 e mais uma vez em 1682. Esses objetos eram de tal forma parecidos que só podiam ser do mesmo corpo. Tratava-se do cometa Halley. O teste crítico era prever quando ele seria novamente observado. Foi o que ele fez. Infelizmente, para confirmar se tinha razão, ele teria que ter vivido até os 102 anos, mas só conseguiu chegar aos 86. De qualquer maneira, exatamente como havia previsto, no Natal de 1758, o cometa Halley foi visto mais uma vez. Suas mais recentes viagens o trouxeram de volta em 1910 e mais uma vez em 1986. É isso aí. Explicamos a estrutura do céu. Esse antigo mistério foi finalmente resolvido. Há muitos anos atrás, houve uma organização chamada a Irmandade Pitagórica. Eram seguidores do mestre Pitágoras de Samos.
Era uma sociedade matemática semi-rústica. Os neófitos passavam por um longo e difícil aprendizado para purificar a mente e limpar a alma antes que lhes pudesse ser confiado o notável poder do conhecimento matemático. Hoje, depois de um longo e difícil aprendizado, vocês puderam ter um relance do templo do conhecimento humano. Espero que saibam usar esse poder com sabedoria. Mas por enquanto podem ir embora. A excentricidade de uma órbita depende da energia do corpo em movimento. Energia negativa significa uma órbita elíptica. Quando a energia total é zero, a órbita é uma parábola. Quando a energia total é positiva, a órbita é hiperbólica.